pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na videoaula de hoje vamos finalizar o nosso tapete moderninho aqui, certo? Caso você não tenha visto como fazer a primeira videoaula, que é a base aqui do nosso tapete, eu vou deixar lá embaixo na caixa de informações do nosso vídeo, tá bom? E passando aqui também no nosso card sugerido. Então, com a nossa base aqui finalizada, vamos dar continuidade aqui, então, ao nosso tapete. Para isso, agora eu vou trocar a cor que eu estava utilizando. Aqui agora eu vou utilizar o fio goiaba. Caso você não queira fazer com duas cores, você pode estar fazendo o seu tapete de uma cor só também, tá bom? Então, aqui, na primeira videoaula, eu finalizei aqui com vocês na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo e alongando aqui o nosso fio, certo? Eu vou fazer uma correntinha apenas para não ter o perigo de desmanchar aqui a nossa peça. E vou alongar aqui um pouco mais para não ter o risco de desmanchar aqui depois, certo? Então, aqui agora, vamos utilizar o fio goiaba e vamos trabalhar agora uma carreirinha de pontos baixos. Vou fazer, então, a laçadinha inicial e vou prender aqui a laçadinha na minha agulha desta forma, deixando um pedacinho de fio maior para não ter o perigo de desmanchar a nossa carreirinha aqui depois, tá bom? Aqui, eu não vou introduzir aqui onde a gente fez as 3 correntinhas. Eu vou vir no próximo ponto alto, ao lado de onde está aqui o nosso fio reservado. Para fazer a nossa carreirinha de pontos baixos, eu não vou pegar aqui dentro do ponto alto de forma normal. Eu vou pegar apenas nessas alcinhas de trás aqui, das correntinhas que fica por cima aqui do ponto alto. Então, eu vou introduzir aqui no segundo ponto, ao lado de onde a gente deixou o fio reservado, e vou fazer aqui, então, o meu primeiro ponto baixo aqui da minha carreira. Eu vou pegar este fio aqui e vou passar ele para o lado direito, para mim já ir embutindo ele, fazendo a minha carreirinha de pontos baixos. Então, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo, pegando apenas na laçadinha de trás. Então, a gente vai deixar essa alcinha da frente aqui, ficando com outro detalhe. Vou para o próximo ponto e vou fazer aqui, então, um ponto baixo, pegando apenas na laçadinha de trás, ficando assim. Próximo ponto, eu pego apenas na alcinha de trás e trabalho um ponto baixo. Aí, vai ficando desta forma aqui, por enquanto. Aqui, eu pego nessa alcinha aqui e na alcinha que fica aqui ao lado, tá bom? Pra ficar mais firme. Aí, a gente vai fazendo um ponto baixo em cada ponto alto feito da carreira anterior. A única diferença é que ao invés de trabalhar o ponto baixo pegando aqui, tá vendo? Que ele não fica com essa nervurinha aqui. Eu estou fazendo pegando na alcinha de trás para deixar a alcinha da frente com essa vistinha aqui, certo? Então, por toda essa parte reta, vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto alto da carreira anterior. Lembrando de apenas pegar nessa alcinha que fica aqui atrás da correntinha. Aí, vai ficando com este efeito aqui agora no nosso tapete, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena adiantadinha na minha parte reta e já retorno para fazermos juntos a nossa parte oval, tá bom? Prontinho, já deu uma pequena adiantada aqui, então, e estou finalizando aqui na minha parte reta, trabalhando um pontinho baixo em cada ponto alto da carreira anterior, pegando apenas nessa alcinha de trás de cada ponto alto, ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, chegamos nas 2 correntinhas onde inicia a parte oval. Eu vou pegar apenas na alcinha de trás de cada uma das correntinhas e vou trabalhar um ponto baixo em cada corrente. Então, venho na primeira correntinha, trabalho um ponto baixo. Venho na segunda correntinha, trabalho, então, o meu segundo pontinho baixo, ficando assim. Agora, chegamos onde a gente tinha 8 pontos altos e um aumento. Eu não vou fazer aumento aqui nessa carreirinha de pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Lembrando de pegar apenas na alcinha de trás aqui de cada um dos pontos altos, tá vendo? Então, a gente vai fazendo um ponto baixo em cada ponto alto aqui da carreira anterior. E não vamos trabalhar aumento.
apenas um ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. Vai ficando desta forma aqui por enquanto. Aqui, então, estou no meu aumento. Como eu expliquei para vocês, eu não vou trabalhar aumentos. Eu vou fazer apenas um ponto baixo em cada ponto alto aqui, pegando apenas na alcinha de trás, ficando assim. E em todos os lugares onde eu tenho duas correntes, eu vou fazer um ponto baixo em cada uma das minhas correntinhas. Aí, vai ficar desta forma aqui por enquanto. Vamos fazer assim por toda a nossa parte oval. Em todos os lugares onde temos os pontos altos, pegando apenas na alcinha de trás de cada um dos pontos altos aqui, vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto feito. E em todos os lugares onde temos duas correntinhas, vamos fazer um ponto baixo em cada uma das correntinhas feitas da carreira anterior. Na parte reta, vamos trabalhar apenas um ponto baixo para cada ponto alto feito. Então, a nossa carreira não terá nenhum aumento, tá bom? Então, como é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada aqui fazendo a minha carreira de pontos baixos e já retorno para a gente poder dar continuidade na nossa peça, tá bom? Prontinho, já dei uma pequena adiantada aqui, então, e está ficando desta forma aqui, por enquanto, o nosso tapete. Fui fazendo sempre um ponto baixo em cada ponto alto da carreira anterior, sempre deixando essa alcinha da frente aqui do ponto alto, tá vendo? E sempre em cada um das correntinhas, eu trabalhei um ponto baixo dentro de cada correntinha. Então, como eu expliquei para vocês, não vamos trabalhar aumentos nessa carreirinha de pontos baixos. Apenas um ponto baixo em cada ponto alto. Cheguei aqui nas minhas últimas duas correntinhas. Venho dentro da primeira correntinha, faço um ponto baixo. Na segunda correntinha, o meu segundo pontinho baixo, ficando assim. Para finalizar aqui a nossa carreirinha, lembra que a gente fez aqui um ponto baixíssimo na terceira correntinha, fez uma corrente e alongou aqui o nosso fio? Eu vou diminuir aqui agora essa laçadinha aqui para ficar do tamanho de uma correntinha, certo? Agora, eu vou pegar este fio, vou deixar reservado aqui. Vou trabalhar agora com o fio goiaba para a gente fazer o nosso último pontinho baixo. Para fazer o último ponto baixo, eu vou passar a minha agulha aqui, sem laçar ela, vou passar dentro aqui dessa alcinha do ponto baixíssimo. Passei dentro da alcinha do ponto baixíssimo, agora eu vou introduzir aqui a minha agulha dentro da terceira corrente, que equivale ao ponto alto. Aqui eu vou buscar a minha laçadinha do ponto baixo, busquei a laçadinha, e agora, se a gente fosse fazer o ponto baixo, eu busco aqui o fio e fecho aqui, certo? Só que eu não vou buscar o fio goiaba, eu vou pegar essa alcinha aqui do fio natural aqui agora, vou regular ela e vou passar ela aqui, fechando as minhas duas alcinhas do ponto baixo. Aí, eu finalizei o meu ponto baixo e ficou com a alcinha na frente desta forma. Agora, eu vou dar uma pequena reguladinha aqui com o meu fio goiaba, vou dar uma puxadinha aqui, certo? Agora, pra gente poder finalizar a nossa carreira, eu vou introduzir aqui, ó, dentro do meu ponto baixo, e vou fazer agora um ponto baixíssimo, e vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do ponto alto. Aí, a nossa finalização ficará desta forma. Agora, eu posso dar mais uma puxadinha aqui no fio goiaba para ficar mais firmezinha aqui a finalização. E vou cortar um pedaço de fio maior aqui, para poder embutir aqui depois e não ter o perigo de desmanchar aqui a nossa peça, certo? Então, eu fiz as 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto. Caso você tenha dificuldade de fazer assim, você pode fazer o ponto baixo normal e cortar o seu fio, certo? Mas aqui eu acho que fica com acabamento melhor, fica fazendo desta forma. Então, agora eu vou pegar o fio goiaba aqui que eu cortei, vou passar aqui nas alcinhas de trás do ponto baixo, para não ter o perigo de soltar aqui depois a minha peça. Caso você queira utilizar uma agulha de tapeçaria, fica mais fácil aqui para você fazer o acabamento, certo? Então, passei aqui um pouquinho. Como o meu fio ele é de número 6, eu vou dividir aqui o meu fio em 2 partes.
Vou deixar 3 perninhas para cada lado. Desmanchei aqui o meu fio, eu vou passar uma das perninhas para 2 pontinhos aqui. Vou passar atrás de 2 alcinhas do ponto baixo. Passei aqui atrás de 2 alcinhas, vou deixar a outra perninha ali, certo? Agora, eu vou dar 2 nozinhos. Então, dei meu primeiro nozinho e agora o meu segundo nozinho. Aqui você não pode apertar muito, porque pode ter o risco de rebentar aqui o seu fio, tá bom? Então, deu 2 nozinhos aqui agora. Agora, você junta as 2 partezinhas novamente e acaba de embutir aqui, sempre passando atrás aqui dos seus pontos, para que não mostre do lado direito, tá bom? Então, aqui eu vou passar e depois eu vou pegar a agulha de tapeçaria, porque fica mais fácil de a gente poder passar aqui atrás dos nossos pontinhos e depois é só pingar um pouquinho de cola de silicone líquido aqui, tá bom? Vou deixar aqui pra mim trabalhar aqui depois. Então, com as 3 correntinhas aqui que equivale ao ponto alto, agora eu vou vir no próximo pontinho e vou trabalhar um ponto alto. Aqui eu vou pegar de forma normal, eu vou pegar aqui no ponto baixo e vou trabalhar o meu segundo pontinho alto. Próximo ponto baixo, um ponto alto. Então, agora eu vou fazer um ponto alto em cada ponto baixo aqui da minha parte reta. Aí, aqui eu peguei de forma normal, tá bom? Então, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Como aqui é apenas uma repetição aqui na parte reta, vamos trabalhar um ponto alto em cada um dos nossos pontos baixos. Eu vou dar uma pequena adiantadinha e já volto para fazermos a parte oval juntos, tá bom? Prontinho, já dei uma adiantadinha aqui, então, e finalizei aqui a minha parte reta, certo? Aqui na parte reta, eu trabalhei 43 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Quando eu for finalizar, eu faço de número 44 aqui, certo? Aí, você conta aqui onde você iniciou aqui, pra dar certinho, porque a gente continua sempre com 44 pontinhos aqui, certo? Então, aqui agora, cheguei nos 2 primeiros pontos baixos da parte oval. Trabalho aqui, então, um ponto alto em cada ponto baixo da parte oval. Ficando assim. E vamos respeitar agora os nossos aumentos aqui de cada um desses 6 blocos da parte oval. O nosso aumento será na direção do último pontinho aqui, igual a gente estava fazendo anteriormente, certo? Então, em cima do ponto baixo, onde anteriormente é o último pontinho aqui do nosso aumento, é onde a gente vai trabalhar o nosso aumento novamente, certo? Então, após fazer aqui os 2 pontos altos, que é um em cima de cada um dos pontos baixos que anteriormente foram feitos dentro das correntinhas, a gente vai ter agora 9 pontos altos até chegar no nosso aumento, certo? Então, eu venho aqui em cima do primeiro ponto baixo, em cima do primeiro pontinho alto aqui, trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vamos seguir fazendo um ponto alto em cada ponto baixo feito, até chegar na direção do último ponto aqui desse primeiro bloco da parte oval. Então, aqui eu já estou chegando no final, fazendo um ponto alto para cada pontinho baixo. Aqui, então, pessoal, para ficar mais fácil para eu mostrar para vocês, é o seguinte: vou descartar aqui esses 2 pontos que eu fiz, que são da correntinha aqui, tá bom? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos altos, e aqui, então, a gente vai fazer o aumento, que é em cima do ponto baixo, onde anteriormente é o ponto onde a gente ia continuar os nossos aumentos, tá bom? Então, eu venho aqui em cima do ponto baixo, que é do último pontinho aqui desse primeiro bloco, e trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, formando aqui, então, o nosso primeiro aumento. Onde a gente tem os 2 pontos baixos aqui nas correntinhas, vamos fazer apenas um ponto alto para cada pontinho baixo, certo? Vai ficar desta forma aqui. Vamos trabalhar 6 aumentos em cada uma da parte oval. Sempre será na direção do último ponto aqui de cada um dos blocos, igual a gente fez aqui na primeira videoaula, certo?
Então, faço aqui agora um ponto alto em cada um dos nossos pontos baixos, até chegar na direção do nosso último pontinho aqui desse segundo bloco. Estou chamando de bloco esse desenho aqui da parte oval, tá bom? Então, continuo fazendo um ponto alto em cada pontinho baixo. Aqui já estou finalizando e cheguei aqui, então, na direção do pontinho baixo em cima do último pontinho aqui do nosso aumento da carreira anterior, certo? Então, aqui eu vou trabalhar o meu segundo aumento. Faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, ficando desta forma aqui por enquanto, tá bom? Então, a gente continua a nossa parte oval dessa mesma forma. Onde a gente tem os pontos baixos em cima das correntinhas, vamos fazer apenas um ponto alto em cada um dos pontinhos baixos, ficando desta forma aqui, certo? E onde a gente tem aqui os pontos altos, a gente trabalha um ponto alto em cada ponto alto feito, e quando chega aqui na direção do último pontinho aqui, a gente faz o aumento, certo? Novamente, a gente trabalha aqui um ponto alto em cada ponto alto feito, e quando chegar aqui no último pontinho baixo aqui, em cima do último pontinho aqui do próximo bloco, a gente trabalha aqui, então, outro aumento, certo? Então, a gente vai ficar com 6 aumentos, sempre o nosso aumento em cima do último ponto da carreira anterior, certo? Eu vou dar uma pequena adiantadinha aqui, então, na minha parte oval, e já volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Prontinho, já dei uma pequena adiantadinha aqui na minha parte oval, então. Trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer o meu 6º aumento aqui da primeira parte oval junto com vocês. Então, sempre o nosso aumento será aqui na direção do ponto baixo, onde anteriormente era o último ponto aqui de cada um dos nossos blocos, certo? Então, eu venho aqui no meu ponto baixo em cima do último ponto aqui do aumento da carreira anterior e trabalho o meu 6º aumento. Faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, ficando assim. Aqui, para finalizar a parte oval, é só fazer um ponto alto em cima de cada um dos pontos baixos aqui, onde anteriormente tínhamos as correntinhas. Na parte reta, vamos ficar com um total de 44 pontos altos, porque vamos trabalhar apenas um ponto alto para cada ponto baixo aqui da carreira anterior. Quando você finalizar aqui os seus pontos baixos da parte, os pontos altos aqui na parte reta, vamos dar início à nossa parte oval novamente. Então, vamos ter 6 aumentos aqui, certo? Sempre o nosso aumento será aqui no ponto baixo, em cima do último ponto aqui da carreira anterior, certo? Então, que eu marquei o primeiro aumento, o nosso segundo aumento será em cima do ponto baixo do último ponto aqui do segundo desenho. O terceiro aumento, sempre da mesma forma, no ponto baixo, onde anteriormente é em cima do último pontinho aqui. Então, marquei o terceiro aumento. O quarto aumento, da mesma forma, em cima aqui do ponto baixo, onde anteriormente era o último ponto do nosso desenho. Assim, vamos marcar os nossos 6 aumentos aqui da nossa carreirinha aqui da segunda parte oval. Sempre em cima do último ponto aqui do ponto baixo do último ponto de cada um dos desenhos da parte oval. Então, como é apenas uma repetição, vou dar uma super adiantada aqui, então, vou finalizar a parte reta e vou fazer a minha parte oval, trabalhando aqui, então, os meus 6 aumentos, sempre na direção do último ponto do aumento da carreira anterior, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantada e já volto novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma adiantada aqui, então. Já trabalhei 5 aumentos e falta apenas o 6º aumento para fazer aqui junto com vocês na minha segunda parte oval, certo?
Sempre eu trabalhei os meus aumentos, igual eu expliquei para vocês anteriormente, em cima do ponto baixo, onde anteriormente era o último ponto aqui de cada um dos nossos desenhos aqui da parte oval, certo? Aqui, então, já estou finalizando aqui a parte oval, fazendo um ponto alto em cada um dos meus pontos baixos. Chegando aqui no ponto baixo, em cima do último ponto alto do aumento da carreira anterior, eu vou trabalhar o meu último aumento. Trabalho aqui, então, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, finalizando os meus aumentos. Aqui, agora, ficou faltando fazer os pontos altos aqui, um em cada ponto baixo, onde anteriormente tinha as correntinhas, e o meu último ponto alto aqui em cima das minhas 3 correntinhas. Então, faço um ponto alto aqui no ponto baixo, um ponto alto no próximo ponto baixo, onde anteriormente eram as nossas correntinhas, e para finalizar a nossa carreira, eu vou vir aqui em cima das 3 correntinhas aqui, que é no ponto baixo em cima das 3 correntes anteriores, é equivalente ao ponto alto, e trabalho o meu último pontinho alto aqui, certo? Para finalizar, venho na terceira correntinha aqui e finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Vamos ficar com um total de 248 pontos altos aqui ao todo nessa carreira, tá certo? Agora, eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar aqui o meu fio natural, porque eu vou fazer uma carreirinha agora de blocos de ponto agarradinho. Porém, o meu bloco de ponto agarradinho vai ter um detalhe diferente dos outros que a gente trabalhou aqui no meio do nosso tapete, tá bom? Então, vou passar aqui o meu fio natural para o lado avesso, para não ter o perigo de soltar aqui depois, certo? Vou deixar aqui para eu poder fazer os meus arremates todos juntos aqui no final. Vou pegar novamente o fio goiaba. E agora, vamos fazer o seguinte. Vou fazer a laçadinha inicial aqui. Feita a laçadinha inicial, vou iniciar os meus blocos de ponto agarradinho em cima do ponto alto, onde anteriormente eram as 3 correntinhas equivalentes ao ponto alto, certo? Para ficar aqui com os nossos blocos na mesma direção. Então, eu venho aqui em cima das 3 correntinhas, vou introduzir aqui a minha agulha e vou pegar aqui a minha laçadinha e vou passar aqui. Caso você queira amarrar com 2 nozinhos, você pode estar amarrando aqui também. Subo agora com as 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho do ponto alto. Para fazer o ponto agarradinho, eu vou dar uma firmadinha aqui nas minhas 3 correntinhas, vou passar a minha agulha aqui agora por trás das 3 correntinhas e vou buscar a minha laçadinha, formando a laçadinha na frente das 3 correntinhas que equivale ao ponto alto desta forma. Agora, eu vou introduzir aqui, no próximo ponto, que é as 3 correntinhas que equivale ao ponto alto da carreira anterior, vou introduzir aqui e vou buscar aqui a minha laçadinha. Busquei, eu vou passar aqui essa laçadinha dentro dessa laçada que a gente fez aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Para fazer o bloco de ponto agarradinho, agora eu busco o fio, faço uma corrente, busco e tiro as 2 laçadas. Como aqui eu quero fazer um detalhe diferente, eu não vou buscar o meu fio aqui, vou fazer uma correntinha. Eu vou dar uma alongadinha aqui neste fio, vou buscar o fio e já vou fechar aqui o meu ponto, tirando as 2 laçadinhas de uma vez só. Assim, o nosso bloco de ponto agarradinho fica com essa alcinha um pouco mais para cima desta forma. Agora, vou vir no meu próximo ponto e vou trabalhar um ponto alto. Feito um ponto alto aqui agora, vamos fazer o ponto agarradinho. Então, eu passo a minha agulha aqui por trás do ponto alto, busco aqui o meu fio formando uma laçada na frente do ponto alto e vou introduzir no próximo ponto. Sempre quando a gente for fazer o agarradinho, a gente introduz no próximo pontinho, certo? Então, vou introduzir no próximo ponto, busco aqui a laçadinha, fecho aqui então com um ponto baixíssimo e vou alongar aqui o meu fio. Alonguei o meu fio, agora eu busco a minha laçada e tiro as 2 laçadas de uma vez só. Assim, o nosso segundo bloco ficou assim. Vamos fazer então o nosso terceiro bloquinho aqui. Próximo ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, vamos fazer o agarradinho no ponto alto. Então, passo a minha agulha aqui por trás do ponto, busco aqui a minha laçadinha, formando a laçadinha na frente do ponto alto, vou introduzir no próximo ponto a minha agulha, busco o fio, faço agora um ponto baixíssimo aqui,
alongo aqui o meu fio e tiro as duas laçadas agora de uma vez só, ficando desta forma aqui por enquanto. Assim, a gente vai fazer por toda a volta aqui do nosso tapete. A gente não vai trabalhar aumentos. Então, eu vou fazer aqui mais alguns para ninguém ficar com dúvida. Próximo ponto, um ponto alto. Fez um ponto alto, passa a agulha aqui por trás do ponto, busca aqui o fio formando a laçada na frente do ponto alto e agora vai introduzir a agulha no próximo pontinho. Introduziu, busca aqui a laçada e passa dentro dessa laçadinha que a gente fez na frente do ponto alto. Passou, vou alongar aqui o meu fio, alonguei, agora eu busco o fio e tiro as duas laçadas de uma vez só, ficando desta forma aqui agora os nossos detalhes. Então, sempre para cada bloquinho, a gente utiliza 2 pontos de base, tá bom? Então, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto normal. Feito o ponto alto normal, passo a minha agulha aqui por trás do ponto, busco aqui o meu fio formando a laçadinha na frente do ponto alto e vou introduzir agora a minha agulha no próximo ponto. Introduzi, busco aqui a minha laçadinha, passo aqui dentro dessa laçadinha da frente do ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo. Alongo aqui agora um pouco mais meu fio, busco aqui e tiro as duas laçadinhas de uma vez só, ficando desta forma aqui, certo? Caso você tenha dificuldade, você pode fazer o seu ponto agarradinho aqui, que não vai alterar em nada, tá bom? Então, faço um ponto alto no próximo ponto, fiz o ponto alto, passo a minha agulha por trás, busco aqui o meu fio formando a laçadinha na frente do ponto alto, vou introduzir no próximo ponto, faço agora o ponto baixíssimo aqui, passando essa laçadinha dentro dessa laçada aqui, passei, eu vou alongar aqui o meu fio, alonguei, busco o fio, tiro as duas laçadas de uma vez só. Como é apenas uma repetição, eu vou fazer tanto na parte reta quanto na parte oval, sempre dessa mesma forma. Então, não vou trabalhar nenhum aumento, tá certo? Então, vou dar uma grande adiantada aqui a volta toda e já retorno com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui, então. E estou finalizando aqui esta carreira de detalhes. Sempre fazendo um bloco de ponto agarradinho desta forma. Em um ponto alto, trabalho um ponto alto normal. E no próximo ponto, que é o ponto agarradinho, eu laço aqui, passando a minha agulha por baixo do ponto alto. Busco aqui o meu fio, formando uma laçadinha na frente do ponto alto. Vou introduzir no segundo ponto, vou buscar aqui o meu fio, vou passar dentro dessa laçadinha aqui da frente do ponto alto e vou alongar aqui. Alonguei, busco o meu fio e tiro as duas laçadinhas de uma vez só. Assim, o nosso detalhe de ponto agarradinho vai ficar desta forma. Então, vou fazer aqui o último conjuntinho, o último bloquinho junto com vocês. Então, em um ponto, trabalho o ponto alto. E no outro, trabalho aqui, então, o ponto agarradinho, alongando aqui o meu fio sem fazer a correntinha. Então, eu busco, tiro as duas laçadinhas de uma vez só. Vamos ficar com um total de 124 blocos de ponto agarradinho aqui nessa carreira, tá bom? Para finalizar, venho na terceira correntinha aqui, que equivale ao ponto alto, e fecho aqui, fazendo um ponto baixíssimo. A nossa próxima carreira será da cor natural. Aí, aqui, você vê se você quer cortar o seu fio ou não. O meu, eu optei por não cortar. Então, para não ter o perigo de soltar aqui a minha peça depois, eu vou subir aqui com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto e vou alongar aqui o meu fio da cor goiaba, certo? E agora, vou pegar o meu fio natural novamente. Com o fio natural aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui a laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender a laçadinha aqui na minha agulha, tá bom? Vou laçar o meu fio aqui e vou trabalhar um ponto alto bem aqui onde eu estou com as minhas 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto. Então, eu vou introduzir aqui, ó, na terceira correntinha que equivale ao ponto alto, onde a gente fechou com ponto baixíssimo, e aqui eu vou trabalhar o meu primeiro ponto alto aqui na cor natural, ficando desta forma aqui, certo?
E eu vou deixar as minhas 3 correntes reservadas para trabalhar uma carreirinha de pontos baixos depois, na próxima carreira. Caso você queira cortar, você pode cortar e amarrar na outra carreirinha ali, tá certo? Então, agora eu vou deixar o meu fio reservado. Vou vir agora no meu próximo ponto, que é o ponto agarradinho, e vou fazer um ponto alto. Vai ficando desta forma aqui por enquanto. Laço meu fio, no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. E no próximo ponto agarradinho, no espacinho aqui agora, trabalho um pontinho alto. Vamos fazer um ponto alto agora em cada ponto alto feito e um ponto alto em cada espacinho aqui do nosso bloco de ponto agarradinho. Aí, vai ficando desta forma aqui por enquanto. Vamos fazer assim por toda a nossa parte reta. Sempre um ponto alto em cada ponto alto. E agora, nesse espacinho aqui do ponto agarradinho, eu vou fazer um pontinho alto. Aí, vai ficar desta forma aqui. Vou seguir fazendo um ponto alto sobre o ponto alto e um ponto alto no espacinho. E quando eu estiver chegando na parte oval, eu volto novamente para a gente poder fazer a parte oval juntos, tá bom? Prontinho, já dei uma pequena adiantadinha aqui, então, na minha parte reta, fazendo um ponto alto em cada ponto da carreira anterior. Cheguei aqui, então, na minha parte oval, certo? Aqui onde a gente tem aqui, ó, os nossos espacinhos, onde a gente trabalhou aqui os 2 pontos altos, depois a gente fez um bloquinho de ponto agarradinho, vamos fazer ponto sobre ponto novamente. Os nossos aumentos serão na direção dos aumentos aqui da carreira anteriores. Então, vou estar utilizando 6 marcadores aqui para poder marcar os nossos 6 aumentos. Aqui é o seguinte: nesta carreira aqui que trabalhamos, antes dessa daqui, dos blocos de ponto agarradinho, a gente fez aqui o nosso aumento em cima do ponto baixo, em cima do aumento da carreira anterior, certo? Então, eu vou ver em qual ponto que está o nosso último ponto do aumento. O último ponto do nosso aumento aqui dessa carreira natural está em cima do ponto alto aqui, do lado do ponto agarradinho. Então, eu vou marcar que aqui será o meu primeiro aumento da nossa carreirinha aqui, certo? O nosso segundo aumento, vamos marcar da mesma forma. Eu venho aqui na direção do nosso segundo aumento e no ponto que está em cima do nosso último ponto do aumento, será o nosso segundo aumento. Então, aqui é no ponto agarradinho, tá vendo que está agarradinho ao ponto alto. Então, eu vou marcar aqui que no ponto agarradinho será o nosso segundo aumento, tá? Agora, eu vou marcar o terceiro aumento aqui junto com vocês. Da mesma forma, eu venho aqui na carreira natural, no último ponto aqui do nosso aumento, aqui deu no ponto alto, eu vou marcar aqui, então, que será o nosso terceiro aumento. Aqui, então, venho no meu quarto aumento, no ponto aqui em cima do último ponto do aumento, que aqui deu no ponto agarradinho, eu vou fazer aqui o meu quarto aumento. O quinto aumento, da mesma forma. Venho aqui no último ponto do nosso aumento, aqui deu na direção do ponto alto, marco aqui, então, que será o nosso quinto aumentinho. E aqui, o nosso sexto aumento, eu venho aqui no sexto aumento aqui dessa carreira em natural, aqui no meu deu no ponto agarradinho, e vou marcar aqui que será o meu sexto e último aumento dessa primeira parte oval, certo? Então, agora, a gente vai continuar fazendo um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior e um ponto alto aqui no espacinho do ponto agarradinho. Um ponto alto sobre o ponto alto e um ponto alto no espaço do ponto agarradinho, até chegar nas nossas marcações aqui. Então, faço um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto no espacinho, um ponto alto no ponto alto e um ponto alto no espacinho do agarradinho. Então, já estou chegando aqui no meu primeiro aumento, sempre trabalhando da mesma forma. Aqui, então, cheguei no meu agarradinho ao lado aqui do meu primeiro marcador. Por enquanto, está ficando assim. Então, aqui, como eu expliquei para vocês, o nosso primeiro aumento
será no ponto que deu em cima do aumento aqui da carreira anterior. O nosso aumento é sempre no último ponto do aumento, tá bom? Então, aqui a gente tem o primeiro e o segundo ponto. Então, o nosso aumento será sempre nesse segundo ponto aqui, tá bom? Em todos os nossos aumentos. Então, vou retirar aqui a minha primeira marcação. Venho aqui, então, no ponto alto, onde estava o nosso marcador, e faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, formando o nosso primeiro aumento da nossa carreira. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. Um ponto alto aqui agora no espacinho do agarradinho e um ponto alto no ponto alto seguinte. Um ponto alto no espacinho do ponto agarradinho e um ponto alto sobre o ponto alto. Novamente, um ponto alto no espacinho do agarradinho, um ponto alto no próximo ponto alto. Um ponto alto no espacinho do agarradinho e um ponto alto no próximo ponto alto. Novamente, um ponto alto no espacinho do agarradinho e um ponto alto sobre o ponto alto. Aqui, então, vou fazer um ponto alto no agarradinho e um ponto alto no próximo ponto alto. Aqui, pessoal, a distância que vai ficar entre o primeiro e o segundo aumento será de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos altos, tá bom? Então, vou retirar aqui a nossa segunda marcação, que é em cima do ponto que eu expliquei para vocês anteriormente, em cima do ponto que a gente trabalhou aqui, o segundo ponto do aumento, tá bom? Então, eu venho aqui, então, no meu agarradinho e trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, formando aqui, então, o meu segundo aumento. Aí, a gente faz da mesma forma. Voltamos a trabalhar um ponto alto no ponto alto e um ponto alto em cada ponto agarradinho, até chegarmos na direção do terceiro aumento, sempre trabalhando da mesma forma. Um ponto alto no ponto alto e um ponto alto no nosso espacinho. Um ponto alto no ponto alto e um ponto alto no agarradinho aqui. Aqui já estou chegando no terceiro aumento, trabalhando da mesma forma. Então, aqui, eu já cheguei na direção do meu terceiro aumento. E, novamente, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos altos aqui. Porque o meu marcador está em cima aqui do ponto do segundo ponto alto, certo? Então, eu tenho que fazer o ponto de número 12 aqui do nosso espacinho, tá bom? Então, agora que eu concluí os 12 pontos altos aqui, cheguei na minha marcação, que deu em cima do segundo ponto aqui do nosso aumento da carreira anterior. Então, aqui eu vou retirar o meu marcador e vou trabalhar aqui, então, o meu terceiro aumento. Assim, vamos fazer por toda a nossa parte oval. Sempre onde eu coloquei aqui os marcadores junto com vocês, vamos ter um aumento. Então, a gente vai ter 6 aumentos de um lado e 6 aumentos de outro. Então, aqui é apenas uma repetição. Após finalizar aqui o último aumento aqui, que sempre os nossos aumentos são em cima do segundo ponto do aumento da carreira anterior, vamos trabalhar ponto sobre ponto aqui por toda essa parte reta. Aí, chegando aqui no primeiro desenho aqui da parte oval, para a gente colocar as marcações, é da mesma forma do outro lado. Eu vou vir aqui no meu primeiro aumento, que a gente tem os 2 pontos altos juntos. Aí, eu venho no último ponto, que é o segundo ponto do aumento, e no ponto que eu trabalhei aqui em cima do segundo ponto do aumento, será o nosso primeiro aumento da nossa carreira. O segundo aumento, a gente vai lá no segundo aumento, ver aqui onde está o nosso último ponto do aumento da carreira anterior, e a gente coloca aqui a marcação no ponto que a gente fez em cima do segundo ponto do aumento. Aí, a gente vem aqui no terceiro, faz a mesma coisa. Vem aqui no segundo ponto do aumento, aí você vem no ponto que está em cima do segundo ponto do aumento e coloca aqui a sua terceira marcação. A quarta, a quinta e a sexta marcação é da mesma forma. Então, como é apenas uma repetição, eu vou dar uma super adiantada aqui por todo o meu tapete e já retorno com vocês, tá certo?
Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então. Estou finalizando os meus aumentos da segunda parte oval, trabalhando da mesma forma que eu expliquei anteriormente para vocês. Sempre o nosso aumento eu fiz aqui em cima do ponto alto, onde anteriormente era em cima do último ponto aqui do nosso aumento da carreira anterior. E aqui na parte oval, sempre entre um aumento e outro, ficamos com 12 pontos altos aqui, certo? Então, aqui agora, trabalhei o quinto aumento, como eu expliquei, em cima do ponto onde anteriormente era o último ponto aqui do nosso aumento. Aí, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. O próximo ponto é o ponto que deu em cima do último ponto aqui do aumento da carreira anterior. Então, aqui eu vou retirar a minha marcação e vou vir aqui no próximo ponto, que é o ponto agarradinho, trabalho aqui, então, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, formando o meu sexto e último aumento da segunda parte oval. Agora, eu vou vir no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. E agora, aqui no próximo ponto agarradinho, trabalho aqui, então, um pontinho alto, ficando desta forma aqui. Para finalizar a nossa carreira, eu vou pegar aquela alcinha aqui do fio goiaba, onde eu deixei aqui as 3 correntinhas reservadas. Eu vou diminuir a laçadinha aqui, e agora eu vou pegar este fio aqui na cor goiaba, não vou iniciar aqui neste primeiro ponto alto, não. Eu vou vir aqui e vou pegar dentro dessa alcinha aqui, ó, apenas da alcinha de fora, não é na alcinha de dentro. E vou vir aqui e vou fazer o meu primeiro pontinho baixo. Vou vir no próximo ponto baixo, ponto alto, perdão, e trabalho o meu segundo pontinho baixo. Apenas para não ter o perigo aqui de soltar, tá certo? Agora, com o fio natural, eu vou fechar a minha carreira aqui. Agora, eu vou vir na cabecinha do primeiro ponto alto aqui que eu iniciei. Caso você tenha feito 3 correntinhas, você vai fechar a terceira correntinha. Então, aqui eu vou introduzir a minha agulha e vou fechar aqui a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo aqui. Fechei com ponto baixíssimo, eu não vou cortar o meu fio aqui, porque eu vou utilizar depois. Então, para não ter o perigo de desmanchar aqui, eu vou fazer 3 correntinhas e vou deixar este fio aqui reservado, tá certo? Então, agora a gente vai fazer outra carreirinha de pontos baixos, igualzinha eu fiz essa daqui com vocês. Então, aqui eu já trabalhei 2 pontinhos baixos. Vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos sem fazer aumentos. E sempre pegando apenas nessa alcinha aqui de fora do ponto alto. Para que seu ponto fique mais firme, ao invés de pegar apenas nessa alcinha aqui de cima, em todos os pontos altos aqui tem uma alcinha aqui por dentro também. Então, vou introduzir dentro aqui da correntinha e vai ficar com 2 alcinhas aqui. Aí, eu trabalho um ponto baixo, deixando essa alcinha da frente aqui à mostra. Aí, venho no próximo ponto, trabalho um pontinho baixo. Próximo ponto, um pontinho baixo. E sigo fazendo agora um ponto baixo em cada ponto alto feito da carreira anterior, sem trabalhar nenhum aumento aqui nesta carreirinha de pontos baixos. Vai ficando desta forma aqui. É só você lembrar que você vai pegar por dentro aqui. Caso você queira pegar de forma normal, você pode estar pegando também, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha carreira inteirinha de pontos baixos, sem fazer nenhum aumento aqui, sempre pegando aqui por dentro. Como eu expliquei para vocês, eu estou pegando em 2 alcinhas aqui para fazer o pontinho baixo. Tá vendo? Caso você tenha dificuldade, pode pegar apenas nessa alcinha de cima. Porém, eu acho que dá para vocês visualizarem bem. Eu pego nessa alcinha aqui e nessa outra aqui de dentro. Assim, o nosso ponto fica mais firme. Então, eu vou dar uma super adiantada aqui, então, na minha carreira e já retorno. Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, trabalhando os meus pontos baixos, um em cada ponto da carreira anterior, certo? Aqui, vamos ficar ao todo com 260 pontos baixos, que é a mesma quantidade de pontos que ficamos nessa carreira aqui anterior em natural, tá bom? Então, pra gente finalizar essa carreira, vamos fazer o seguinte.
Aqui eu tenho o meu fio reservado aqui pra gente não precisar cortar e amarrar de novo, porque aqui a gente só tem uma carreirinha de pontos baixos. Então, venho no próximo pontinho, pegando sempre aqui na alcinha de fora, deixando a alcinha de dentro aqui, trabalho um pontinho baixo. Aqui, pra gente poder finalizar a nossa peça, eu vou desmanchar aqui uma correntinha e vou desmanchar aqui todas as correntinhas e vou deixar apenas a do ponto baixíssimo que a gente trabalhou aqui, certo? Porque eu fiz 3 correntinhas apenas para não ficar desmanchando. Então, agora eu vou voltar aqui no meu ponto baixo que eu fiz e falta apenas fazer o ponto baixo aqui, onde está aqui o nosso fio reservado. Para fazer aqui agora, eu vou introduzir aqui dentro dessa alcinha, para ficar com essa vistinha aqui, e vou pegar aqui dentro do ponto alto, certo? Aí, lembra aqui que na parte de trás do nosso tapete, a gente tinha caminhado aqui com as correntinhas aqui do fio goiaba? Eu vou pegar aqui na terceira correntinha, apenas para que não ficar soltinho depois, tá bom? E aqui, então, eu vou buscar o meu fio goiaba e vou fazer aqui um ponto baixo de forma normal. Aí, a gente vai ficar com essa alcinha aqui na frente do ponto, certo? Agora, a gente vai finalizar de forma normal. Eu vou apenas pegar o meu fio aqui natural, vou passar ele pro lado direito, que a gente vai trabalhar aqui agora com ele, certo? Agora, eu vou vir aqui, ó, nessa alcinha aqui, e a gente vai fechar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, eu já vou puxar um pedaço de fio maior, e aqui eu já vou cortar, porque já está finalizado aqui a nossa carreirinha de pontos baixos, certo? Agora, eu vou apenas passar aqui pro lado avesso, para não ter o perigo aqui de desmanchar depois aqui a nossa peça. Então, aqui eu vou passar e vou deixar para me embutir aqui depois. Então, pessoal, agora com o nosso fio aqui natural, vamos fazer uma carreirinha de pontos altos, igual a gente trabalhou aqui após os nossos primeiros pontinhos baixos aqui do nosso detalhe. Então, aqui, se eu subir aqui no mesmo lugar onde tá aqui o meu ponto baixíssimo, vai ficar mais longe aqui, vamos dizer assim, do nosso pezinho do ponto baixo. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, bem próxima aqui, ó, onde a gente fez o nosso ponto baixo. E aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo, e agora eu vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do ponto alto desta forma. Aí, eu laço meu fio, venho no próximo ponto baixo aqui na alcinha do ponto baixo e trabalho um pontinho alto. Próximo ponto baixo, eu estou sempre pegando na alcinha um ponto alto. Próximo ponto baixo, um ponto alto. Vai ficando desta forma aqui por enquanto. Assim, vamos fazer até chegar na nossa parte oval. Quando eu estiver chegando na parte oval, eu volto pra gente poder fazer os nossos aumentos juntos, tá bom? Prontinho, já deu uma adiantadinha aqui, então, fazendo um ponto alto em cada pontinho baixo. Aqui eu já iniciei a minha parte oval, fazendo ponto sobre ponto. Aqui, vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui anteriormente. Vamos precisar de 6 marcações, porque iremos fazer 6 aumentos em cada uma das partes ovais, certo? Então, a gente vai fazer 6 aumentos de um lado e 6 aumentos de outro, aumentando 12 pontos a nossa volta toda, tá certo? Então, os nossos aumentos vão ser da seguinte forma. Aqui nessa carreirinha natural, antes das de pontos baixos, a gente vai marcar que o nosso aumento será no ponto baixo em cima do último ponto do aumento da carreira anterior. Então, aqui a gente terá o nosso primeiro aumento. O nosso segundo aumento, a gente vai lá no segundo aumento, no último ponto do aumento, vem no ponto baixo que a gente fez em cima do último ponto, e faz aqui a nossa marcação. Novamente, vou no meu terceiro aumento, no último ponto do aumento da carreira aqui em natural, vou colocar aqui no ponto baixo que a gente fez em cima do segundo ponto. Aí, a gente vai marcando os 6 aumentos aqui. Cheguei no último ponto do nosso aumento, eu vou fazer aqui a minha marcação. Agora, aqui, o meu quinto aumento, da mesma forma. Pego aqui o meu aumento, que são os 2 pontos altos juntos. No segundo ponto do aumento, que é o último ponto do aumento, eu venho no ponto baixo que eu fiz aqui em cima do ponto e prendo aqui o marcador. Caso você não tenha marcador, você pode estar amarrando um pedaço de fio. Ou nem precisa colocar, porque é bem facinho, tá bom?
Estou colocando aqui apenas para quem tem dificuldade de seguir os aumentos. Então, cheguei aqui no sexto aumento, eu venho aqui no último ponto, que a gente fez aqui o ponto baixo em cima do último ponto do aumento, e coloco aqui, então, o meu último marcador. Então, vamos fazer 6 aumentos aqui deste lado. E da mesma forma, a gente vai fazer do outro lado também. Então, por enquanto, a gente trabalha um ponto alto em cada ponto baixo aqui de base. Sempre pegando aqui na alcinha de fora do ponto baixo. Cheguei aqui, então, no ponto baixo, onde anteriormente eu fiz o segundo ponto do nosso aumento, tá vendo? Então, aqui eu vou retirar o meu marcador e vou trabalhar aqui o primeiro aumento dessa carreira. Trabalho aqui, então, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto baixo de base. Então, aqui eu formei o meu primeiro aumento ficando assim. Agora, a gente vai fazer novamente um ponto alto em cada ponto baixo feito, até chegar na nossa segunda marcação. A gente trabalha ponto alto em cada ponto baixo feito. Vou fazer aqui bem rapidinho, porque é bem facinho aqui a nossa carreira. A gente vai fazendo um ponto alto para cada ponto baixo feito. Então, aqui, pessoal, é o seguinte. Já estou chegando onde eu coloquei aqui, então, a minha segunda marcação. Note que a minha marcação ficou em cima do ponto baixo, onde anteriormente era o último ponto do nosso aumento. Então, aqui a gente tem 2 pontos altos juntos, o meu aumento será aqui no segundo ponto alto, certo? Agora, na parte oval, entre um aumento e outro, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontinhos altos, certo? Então, eu vou retirar aqui a minha segunda marcação e faço aqui, então, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto baixo de base, ficando desta forma aqui por enquanto. Assim, a gente vai fazendo por toda a parte oval. Aqui, vamos ficar novamente com 13 pontos altos até chegar aqui no nosso terceiro aumento. Então, a gente vai fazendo sempre um ponto alto para cada ponto baixo. Aí, sempre em cima do ponto baixo, onde na carreira anterior a gente fez o segundo ponto do aumento, vamos fazer o aumento, certo? Igual eu expliquei para vocês anteriormente. Como aqui é uma repetição, então, eu vou dar uma super adiantada aqui, eu vou finalizar esta primeira parte oval, vou fazer aqui a parte reta, porque é apenas ponto sobre ponto, e aqui na segunda parte oval também, é só você repetir igualzinho, trabalhamos do outro lado. Sempre você vai fazer o seu aumento, você vê aqui que tem um primeiro aumento, a gente vai colocar aqui em cima do ponto baixo, onde é o segundo ponto do aumento da carreira anterior. E a gente vai ter 6 aumentos aqui novamente, ficando com 12 pontos ao todo a mais nesta carreira. Então, como é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada e já volto pra gente finalizar a nossa carreira juntos, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui, então, no meu tapete. Vou deixar uma foto aí para vocês verem como que está ficando, tá bom? Então, aqui, eu já trabalhei 5 aumentos nessa parte oval. Vou fazer o último aumento aqui junto com vocês. Então, os nossos aumentos ficam sempre no último ponto do aumento da carreira anterior. E entre aqui um aumento e outro, nesta parte oval, temos 13 pontos altos de separação entre um e outro aumento, tá bom? Então, aqui vou fazer o meu sexto e último aumento dessa parte oval. Então, no ponto baixo, em cima do último pontinho aqui do aumento da carreira anterior, eu trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Agora, eu venho no próximo ponto, trabalho aqui, então, um ponto alto, e agora, aqui no próximo ponto, um ponto alto. Vamos ficar com um total aqui de 272 pontos altos nessa carreira, porque nessa carreira aqui anterior, em natural, tínhamos 260, mais 6 aumentos de cada lado, vai somar mais 12 pontos. Então, ficamos com 272 pontos altos aqui, tá bom? Como aqui não dá pra gente poder fazer um bico,
vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer outra carreira e na próxima carreira eu vou trabalhar 8 aumentos. Porque aí vamos ficar com um total de 280 pontos altos, tá certo? Então, vou finalizar aqui a minha carreira. Vou vir então na terceira correntinha e vou fechar aqui fazendo um ponto baixíssimo. E agora, por toda essa parte reta, vamos trabalhar ponto sobre ponto. Então, vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. E sigo fazendo aqui por toda essa parte reta, um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui na parte reta e já retorno para marcarmos os aumentos da parte oval, tá bom? Prontinho, já dei uma adiantada aqui então, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. E já cheguei aqui na parte oval. Aqui na parte oval, eu vou trabalhar agora apenas 4 aumentos de cada lado. Porque aí vai somar 8 pontos a mais e vai ficar com 280 pontos altos ao todo nessa carreira, para podermos fazer o bico final, tá bom? Então, vou utilizar 4 marcações aqui para a primeira parte oval. E eu vou marcar da seguinte forma. Aqui a gente tem o nosso primeiro aumento, certo? Então, eu vou aqui no último ponto do aumento, que é o segundo ponto do aumento, e vou colocar aqui o meu marcador, que será o nosso primeiro aumento. Aí, eu venho aqui no segundo aumento e vou fazer do mesmo jeito. Vou colocar a marcação no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Aqui vai ser uma parte reta, não vou trabalhar aumentos. Aí, eu vou vir no quinto desenho aqui, ó, tá vendo? A gente fez no primeiro e no segundo. Aí, no terceiro e no quarto, vai ser a parte reta. Chegando no quinto desenho, vou colocar a minha marcação aqui. Desta forma, eu vou fazer ao contrário. Aqui, ao invés de fazer aqui no primeiro pontinho aqui e aqui depois, vai ficar bem tortinho aqui, certo? Então, eu vou fazer no primeiro pontinho alto aqui desse desenho. Então, vou apenas acompanhar aqui o meu desenho. Esse aqui é o quinto desenho. Vou acompanhar aqui os meus pontos e vou colocar a minha marcação aqui em cima do desenho aqui do primeiro ponto. Mas, caso você queira colocar a sua marcação em qualquer outro lugar, vai ficar com a mesma quantidade de pontos, tá bom? Aí, a mesma coisa vamos fazer no sexto desenho. Vou vir aqui no sexto desenho e vou acompanhar aqui esses pontos altos aqui, ó. Aí, eu venho no ponto baixo, no ponto alto, ponto agarradinho e vou colocar aqui a minha marcação. Então, aqui eu vou colocar que vai ser o meu quarto aumento. Aí, note que os nossos aumentos ficaram mais alinhados, tá vendo? Mas, como eu expliquei pra vocês, se você tiver dificuldade de colocar aqui as marcações dessa forma, você pode colocar que não vai alterar a quantidade de pontos do seu tapete. Aqui, então, vamos executar os nossos aumentos. Nessa parte aqui, vamos trabalhar apenas ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, a gente vai fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto feito, até chegar na nossa primeira marcação da parte oval. Então, vou fazendo ponto sobre ponto. Aqui, pessoal, se no seu você achar que vai repuxar, você pode fazer essa carreira com a agulha de crochê número 4, tá bom? Então, vou fazendo um ponto alto e cheguei no primeiro ponto do aumento, trabalhei um ponto alto. Note que está necessitando aqui de um aumento, nosso ponto tá bem tombadinho aqui. Então, agora eu vou retirar a minha primeira marcação. E aqui, então, no último ponto do aumento da carreira anterior do nosso primeiro aumento da parte oval, eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, formando o nosso primeiro aumento. Aqui, novamente, vamos fazer ponto sobre ponto. Um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior, até chegar no nosso segundo aumento. Aqui é apenas uma repetição. Você vai fazer ponto sobre ponto. Quando chegar aqui na nossa marcação, é só fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base.
Aqui, então, a gente faz ponto sobre ponto novamente. Vou pegar aqui mais 4 marcadores para marcar com vocês do outro lado da parte oval. Então, aqui, como expliquei, vamos trabalhar mais esses 3 aumentos aqui. Então, sempre em cada um dos marcadores, vamos fazer 2 pontos altos juntos. Finalizou aqui os 4 aumentos dessa parte oval, é só fazer a parte reta aqui fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Aqui, então, eu cheguei na minha segunda parte oval. A primeira marcação, eu vou fazer aqui no primeiro aumento, aí eu vou vir no último ponto do aumento, que é o segundo ponto do aumento, e vou colocar aqui a minha primeira marcação, ficando assim. O meu segundo aumento vai ser aqui no segundo aumento da carreira anterior. Então, eu venho no segundo ponto do aumento, e aqui, então, eu coloco a minha segunda marcação da parte oval. A terceira marcação, eu vou vir aqui no quinto desenho aqui do nosso tapete. A gente tem 6 desenhos, certo? Então, eu vou vir aqui no quinto desenho e vou acompanhar esse primeiro pontinho alto aqui, ó. Aí, eu vou colocar o meu aumento na direção do primeiro pontinho aqui. Então, aqui será o nosso terceiro aumento da nossa carreira. E o quarto e o último aumento aqui será no sexto desenho aqui. Eu vou seguir a direção dos pontinhos altos aqui do primeiro ponto alto. E vou colocar aqui, então, a minha quarta e última marcação. Então, ao todo, vamos aumentar apenas 8 pontos no nosso tapete. 4 para cada lado da parte oval. Bom, pessoal, como o nosso vídeo já tá ficando bem longo, eu vou ter que encerrar a segunda videoaula por aqui. E volto na terceira videoaula para finalizarmos essa carreira aqui juntos e dar início ao nosso biquinho final. Espero que vocês tenham gostado da videoaula até aqui. Se você fez e já gostou do resultado até aqui, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui no canal. E se você ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!